Olá, boa tarde. Cerca de 65 milhões de brasileiros estão com o nome no cadastro de inadimplentes, segundo pesquisa da Serasa Experian. A maior parte das dívidas é com empréstimos e cartões de crédito. O estudo ainda mostra o impacto do aumento da inflação nas contas dos brasileiros. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a lei do superendividamento. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aplica multa de R$ 405 mil ao deputado federal Daniel Silveira por descumprimento de medidas cautelares. Justiça Eleitoral supera a marca histórica de atendimentos relacionados à emissão de título de eleitor. E o eleitor tem até às 11h59 da noite de hoje para tirar o título e regularizar a situação eleitoral. E ainda a Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública multa a companhia aérea Itapemirim em mais de R$ 3 milhões por violar direitos dos consumidores. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aplicou multa ao deputado Daniel Silveira por descumprimento das medidas cautelares impostas a ele, o parlamentar. O ministro determinou o bloqueio de contas e ativos do deputado e desconto no salário da Câmara dos Deputados até o pagamento total da multa. A multa imposta ao deputado federal Daniel Silveira é de R$ 405 mil. O valor corresponde ao descumprimento por 27 vezes das medidas cautelares impostas a ele no âmbito da ação penal, em que o parlamentar foi condenado por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes lista as datas e as circunstâncias em que as medidas foram descumpridas. Para o relator, as condutas do réu revelam completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em diversas ocasiões e justificam a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões do Supremo Tribunal Federal. A decisão deu prazo de 24 horas para que Daniel Silveira se apresente à Central de Operações do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal para trocar a tornozeleira eletrônica. Se ele não devolver o equipamento e instalar outro, a conduta pode caracterizar a prática do crime de apropriação indébita. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro manteve todas as medidas cautelares já determinadas na ação penal, entre elas o uso de tornozeleira, a proibição de frequentar redes sociais e eventos públicos, de conceder entrevistas e de ter contato com os demais investigados no caso. Em caso de desrespeito à nova decisão, foi mantida a multa diária de R$ 15 mil. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o bloqueio de contas e ativos do deputado pelo Banco Central e determinou o desconto de 25% do salário dele na Câmara dos Deputados até o pagamento total da multa. O ministro afirma que a questão relativa à constitucionalidade do decreto de indulto individual concedido a Silveira pelo presidente da República vai ser apreciada pelo plenário do STF. As ações estão sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Enquanto não houver essa análise e a decretação da extinção de punibilidade pelo Poder Judiciário, a ação penal vai prosseguir normalmente, inclusive na fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas ao deputado. O Supremo Tribunal Federal reforçou a necessidade de consulta prévia para desmembramento de municípios. A decisão dos ministros confirma ainda que áreas que foram separadas sem plebiscitos não podem cobrar IPTU dos moradores. A decisão foi tomada após os ministros analisarem uma ação ajuizada pelo município de Aracaju, em Sergipe, que pedia a execução fiscal para a cobrança de IPTU em um povoado conhecido como Mosqueiro. Esse povoado pertencia ao município de São Cristóvão, mas foi desmembrado e anexado ao território de Aracaju sem plebiscito. Em primeira instância, o pedido já havia sido negado. O Tribunal de Justiça de Sergipe manteve a sentença com o argumento de que a consulta pública, requisito exigido pela Constituição Federal, não tinha sido feita.
Contra a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, o município de Aracaju entrou com um recurso extraordinário no STF. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, negou o pedido, mas explicou que isso não quer dizer que o povoado de Mosqueiro pertence a São Cristóvão ou a Aracaju. Para isso é preciso analisar o que havia antes da emenda estadual que separou os dois municípios. Esse estudo deve levar em consideração fatos, provas e a legislação local, o que não é possível por meio de um recurso extraordinário. A Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública multou a companhia aérea Itapemirim em mais de 3 milhões de reais por violar direitos dos consumidores. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A Secretaria do Consumidor multou a Itapemirim por considerar graves as violações da empresa contra os consumidores depois que a companhia suspendeu as operações dias antes do Natal em 2021. Os passageiros que tiveram o voo cancelado não foram realocados ou não receberam o valor da passagem de volta. A Senacom multou a Itapemirim por violar direitos básicos dos consumidores, como não oferecer informação clara e adequada e mudar as regras dos serviços, prejudicando os consumidores. A multa de mais de 3 milhões de reais levou em conta a condição econômica da empresa e deve ser depositada em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, que é destinado para reparar danos ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e artístico e ao consumidor. O comprovante do pagamento deverá ser anexado ao processo para que seja arquivado. Caso contrário, a Itapemirim pode ser inscrita no cadastro da dívida ativa da União em até 30 dias. E a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça lançou, em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a plataforma Solução Direta Consumidor. A ideia é agilizar a solução dos conflitos e evitar que consumidores insatisfeitos ingressem com ações na Justiça. Quando ocorrerem problemas entre consumidores e empresas, principalmente em situações constrangedoras como ligações constantes de cobranças indevidas e mercadorias entregues erradas ou com atrasos, podem ser resolvidas de forma rápida pela solução direta. O serviço é gratuito. Basta acessar o site consumidor.rs.gov.br e fazer o login para registrar a reclamação. Se a questão não for resolvida de forma consensual, é possível anexar o histórico de tentativa de solução e demonstrar a resistência do fornecedor caso haja o ajuizamento da demanda. É função do Judiciário fazer valer o Código de Direitos do Consumidor, que exige que tudo que for anunciado seja cumprido. O que for divulgado no anúncio deve ser obedecido. Caso contrário, o consumidor tem direito de cancelar o contrato e receber a devolução da quantia que havia pago. O CDC prevê a garantia de proteção a diversos direitos que devem ser cumpridos. Mas é necessário também que o cidadão conheça todos os seus direitos para não ser enganado e evitar possíveis fraudes. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor pode ser acessado pela internet e deve estar disponível para consulta em todo estabelecimento comercial. Veja a seguir, cerca de 65 milhões de brasileiros estão com o nome no cadastro de inadimplentes. No próximo bloco vamos falar quais são os direitos e deveres de quem está nessa situação. Voltamos já já. Em um país ainda marcado por desigualdades sociais, econômicas e de informação, a TV Justiça presta um importante compromisso em explicando conceitos, explicando temas debatidos pelas mais altas cortes do país a todo e qualquer cidadão. Uma pesquisa divulgada nesta semana pela Serasa Experian mostra o impacto do aumento da inflação nas contas dos brasileiros. O número de famílias endividadas aumentou.
Gláucia é cabeleireira há 23 anos e até a pandemia nunca tinha usado o cartão de crédito. Mas em meio a tantas contas e sem fonte de renda por causa do isolamento, ela não teve outra alternativa. Só que as parcelas viraram uma bola de neve que tem tirado o sono de Gláucia. Ela não conseguiu pagar e agora a dívida chega a quase R$6 mil. A saída é correr atrás de uma outra fonte de renda. Trabalhar à noite, em festas, coisas de eventos noturnos, né? Para mim poder fazer diárias, para eu estar pagando, para estar podendo me reorganizar e começar do zero a ficar mais tranquila. Gláucia está entre os cerca de 65 milhões de brasileiros que estão com o nome no cadastro de inadimplentes. Cada brasileiro com o CPF negativado deve, em média, R$4 mil, segundo a pesquisa do Serasa Experian. A maior parte das dívidas é com empréstimos e os cartões de crédito. Na sequência, vêm as contas básicas, como água e luz. Em terceiro lugar, estão as lojas de departamento, de roupas e de varejo. Especialistas explicam que os reajustes de salário não acompanharam a inflação e, por isso, a inadimplência cresceu. Nesses casos, a orientação é cortar algumas despesas para que sobre dinheiro para parcelar as contas e quitar as dívidas aos poucos. Aquelas despesas que realmente você acha que consegue dar uma cortada para que sobre algum tipo de dinheiro para que você possa, assim, negociar a sua dívida. Então, nesse momento que você negocia a sua dívida, aí você vai conseguir entender se aquela parcela cabe dentro do teu orçamento e cabendo no seu orçamento, você começa a pagar. Bom, e para falar mais um pouquinho sobre o assunto, eu converso agora ao vivo aqui no estúdio a advogada Simone Magalhães, que é especialista em direito do consumidor. Seja muito bem-vinda agora. Durante tanto tempo a gente não se encontrava pessoalmente aqui no estúdio. Bem-vinda mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Uma felicidade estar aqui. Bom, eu queria que você explicasse um pouquinho, então, sobre essas questões que envolvem o direito do consumidor que está endividado, porque o consumidor ele tem deveres, é claro, precisa pagar aquilo que está devendo, mas ele tem direitos também, sobretudo com a lei do superendividamento agora recente, né? Sem dúvidas, Rafaela. Uma questão que o consumidor fica sempre em dúvida é como é que realmente ele identifica se a cobrança que ele está sofrendo ela é abusiva ou não. Porque, sem dúvida nenhuma, o credor ele tem o direito de receber aquele valor. Contudo, ele não pode abusar dessa cobrança, ele não pode constranger o consumidor, ele não pode expor o consumidor a situações de ridículo, por exemplo. Tanto é que nós temos, inclusive, crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, quando essa cobrança ela é exacerbada, ela tira, de repente, a tranquilidade do consumidor, né? Nós temos essa questão do crime configurado também, ou seja, pode cobrar, sim, mas existem meios legais para se fazer isso. O que é considerado abusivo, em linhas gerais? Cobrar em excesso, por exemplo, ligar para o trabalho do consumidor, isso é extremamente constrangedor e acaba colocando esse consumidor endividado em uma situação difícil com aqueles colegas de trabalho, até com o chefe, por exemplo. Ligar para um vizinho, de qualquer tipo de insistência, ela configura uma abusividade nessa cobrança. Doutora Simone, o que o consumidor deve fazer para comprovar que aquela cobrança está sendo abusiva, por exemplo? Todo tipo de comprovação é sempre válida. De repente, se for uma mensagem no telefone, pode sim manter isso como prova. Testemunhas, né, de repente, a quantidade de ligações recebidas, cartas recebidas, né, todo tipo de comprovação, não tem nenhum tipo de limitação quanto a isso. O importante é realmente comprovar. Bom, a gente apresentou na reportagem que 65 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. A gente vive uma crise aí sem precedentes, veio pandemia, inflação em alta e temos a lei do superendividamento. É claro que ela é específica para aquelas pessoas que não têm condições, ou às vezes não têm emprego para conseguir honrar com aquele acordo, né? Ela traz algumas especificidades, mas ela foi uma ferramenta, é uma ferramenta importante para dar esse fôlego ao consumidor e uma esperança ali no fim do túnel? Essa atualização do Código de Defesa do Consumidor, que aconteceu pela Lei do Superendividamento em julho de 2021, foi uma atualização muito bem-vinda porque trouxe novos parâmetros, inclusive a possibilidade de que o consumidor que está já nessa situação de superendividamento, ou seja, ele não consegue mais pagar a totalidade das suas dívidas e manter a sua própria subsistência, uma situação extremamente crítica, que traz danos até mesmo emocionais para o consumidor, para a sua família. Mas nessas situações, o interessante é a possibilidade de fazer um acordo global,
ou seja, são chamados todos os credores daquele consumidor para que conjuntamente se consiga montar um plano que realmente o consumidor consiga pagar a dívida num espaço máximo de até 5 anos, ou seja, é vantajoso para todas as partes, tanto para o consumidor que vai realmente conseguir honrar, né? Em geral, as pessoas querem pagar pelas dívidas. O problema é, a gente sabe que os juros no Brasil são extremamente altos e o acúmulo desses juros acaba impossibilitando que o consumidor pague as dívidas em atraso. Então, esse acordo global, ele vem realmente como um fôlego, uma possibilidade de que as partes, né, consigam cada um ter o seu direito preservado. E a lei versa também sobre a proteção do consumidor para que esse acordo, essa negociação fique boa para ambos os lados, né? Porque geralmente, às vezes a gente tenta negociar, a empresa oferece ali situações que são ilegais, né, imorais, e o consumidor não consegue. Então, a lei, ela traz essa questão também, olha, até aqui pode, aqui já é abusivo. Rafaela, a grande vantagem é que antes disso, antes dessa atualização do código, o consumidor ele tentava negociar individualmente. Às vezes o consumidor tem 4, 5 credores. Ele tinha uma relação de negociação com cada um deles e na maior parte das vezes ele não chegava a um acordo. A vantagem agora é que todos os credores são chamados para negociar em conjunto. Então, eles saberão, né, a real situação daquele consumidor e isso facilita muito o acordo. Essa lei, ela preserva aquele valor principal que o consumidor ele tomou como empréstimo, como financiamento, por exemplo, mas a negociação é aquela parte, né, que é composta, que realmente faz diferença, né? Os juros sobre juros, que de repente a dívida é um valor e pouco tempo depois já dobrou, já triplicou. Então, em relação a essa parte acrescida, existe uma possibilidade muito grande de negociação em conjunto. E essa negociação ela é acompanhada por um magistrado ou por um advogado, com o Poder Judiciário atuando ao lado do consumidor? Nós temos várias possibilidades, isso que é interessante. Tanto o judicial quanto o extrajudicial. O interessante é que tenhamos núcleos para tratar esse superendividamento. Pode ser, por exemplo, um núcleo na Defensoria Pública, no PROCON, no próprio Judiciário, convênios com universidades, por exemplo. Temos exemplos desses no Brasil, né? Mas a intenção é que esses núcleos recebam os consumidores e esses credores com profissionais multidisciplinares, né? Ou seja, é que o consumidor saia dali já com um acordo, mas também com uma educação financeira maior, para ele entender como é que realmente funciona as questões de juros, de repente um profissional para tratar essas questões emocionais que realmente trazem uma perda muito grande para o consumidor. Então, esses núcleos realmente, a intenção é que tenhamos cada vez mais distribuídos por todo o Brasil. E só para a gente finalizar, o que chama atenção nessa pesquisa é que nesse recorte de 65 milhões, tem muita gente, a maioria no topo do ranking ali, quem deve água ou luz, por exemplo, uma continha ali atrasada e já vai para o nome sujo. A negociação é sempre a melhor saída, né? A negociação sempre, procurar aquela empresa, né? Mas muitas vezes o consumidor tem dificuldade em relação a isso, mas negociar é sempre o primeiro passo. Maravilha, Simone, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, um prazer, viu? Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço. E você confere no próximo bloco, Justiça Eleitoral supera a marca histórica de atendimentos relacionados à emissão de título de eleitor. Daqui a pouquinho voltamos já. É muito importante que o direito possa ser difundido, que os ideais e a noção de justiça venha a ser apresentada para a população, desde aqueles menos conhecedores até os mais informados. É muito importante que a TV Justiça cumpra o seu papel institucional de difundir, de viabilizar, de ser um meio de comunicação entre a sociedade e os operadores do direito. A Justiça Eleitoral superou a marca histórica de atendimentos relacionados à emissão de título de eleitor. Nos últimos 30 dias, foram mais de 7 milhões de pedidos atendidos. E hoje é o último dia antes do fechamento do cadastro eleitoral.
Vamos agora direto ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ao vivo, para conversar com a repórter Renata Gorga, que traz as últimas informações para a gente. Oi, Renata, muito boa tarde para você, seja bem-vinda. Conta para a gente até que horas o eleitor tem para regularizar a sua situação com a Justiça Eleitoral. O cadastro fica aberto até que horário, hein? Até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje, Rafaela. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Mas é importante deixar claro que esse prazo não pode ser prorrogado. Ontem, inclusive, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, recebeu um pedido de parlamentares para ampliar esse pedido. Mas ele explicou que isso não é possível. Somente o Congresso Nacional poderia ter feito essa alteração e apenas até o dia 5 de março, conforme prevê a Lei das Eleições 9.504 de 1997. Cabe então agora a quem tem 16 anos ou mais emitir o título de eleitor ou regularizar a situação eleitoral até hoje, sem falta. E é tudo muito simples, muita gente já fez. Somente nos últimos 30 dias, a Justiça Eleitoral atendeu a mais de 7.200.000 pedidos. Todos foram atendidos sem nenhum problema e é muito simples. Olha só, para quem ainda não fez, basta entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, ou no site do Tribunal Regional Eleitoral de onde você mora. E aí você consegue solicitar o título de eleitor, pedir alteração cadastral, pagar multa, tudo rápido. E olha só, é importante deixar claro também que a Justiça Eleitoral ela vai analisar todas as solicitações que forem feitas e que ela tem até um mês para dar a resposta a quem fez esse pedido. Também outro ponto importante é que o aplicativo e-Título, que é considerada a versão digital do título de eleitor, foi retirado do ar, esse aplicativo, ontem, para que não cause instabilidade no sistema eleitoral. Ele volta a funcionar nos próximos dias para que a Justiça Eleitoral priorize os serviços que são relacionados à emissão do título de eleitor e também à regularização da situação eleitoral. Rafaela. Ok, Renata, muito obrigada pelas informações mais uma vez. Boa tarde para você. O Tribunal Superior Eleitoral manteve o mandato do deputado federal por Sergipe, João Bosco da Costa. Ele teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral sergipano por gastos irregulares com aluguel de carros e pagamentos de motoristas durante a campanha de 2018. Mas a decisão foi revertida no TSE. Os ministros entenderam que a fraude não foi comprovada no processo. Verifico, portanto, digo eu, que o Tribunal de Origem faz uma série de especulações a respeito dos contratos celebrados, mas não aponta nenhum elemento concreto que direcione para sua ilicitude. Não bastasse, observo que, além das provas documentais juntadas ao longo da instrução probatória, foram ouvidas 10 testemunhas e um declarante, e todas essas testemunhas confirmaram a prestação dos serviços contratados. A Justiça do Trabalho está realizando um seminário sobre o uso das redes sociais pelos magistrados. O evento debate os cuidados que os integrantes do Poder Judiciário devem ter ao utilizarem perfis pessoais nessas ferramentas. Facebook, Instagram, WhatsApp, bilhões de usuários conectados no mundo. O virtual cada vez mais presente na vida das pessoas, dos cidadãos comuns, das instituições e dos representantes do poder público. O seminário é promovido pela ENAMAT, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, e o Cefast, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho. A importância da tecnologia e da internet na agilidade da transmissão de conhecimentos é uma realidade nos dias de hoje. Vemos que, num período pós-pandemia, até os mais céticos habituaram-se à comunicação remota. O desafio agora é conjugar essa facilidade da vida moderna com as atribuições da magistratura. Atualmente, com um simples clique na tela, é possível ler fatos e emitir opiniões. Por isso, segundo o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, é necessário cautela e moderação. A figura pública, para ele, não pode se confundir com a vida pessoal de quem posta. Separemos a vida privada da vida pública. Não que isso signifique que o juiz tenha que ter uma dupla personalidade ou uma bipolaridade funcional, como me disseram uma vez. Precisamos separar um pouco
as esferas de discussão para que as pessoas possam, evidentemente, utilizar as estruturas tecnológicas, mas isso não pode se confundir com a própria funcionalidade. O diretor da Enamat, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, frisou que há leis que regem a magistratura, resolução do Conselho Nacional de Justiça e Código de Ética que exigem responsabilidade dos magistrados. Essa liberdade de expressão, embora ela seja ampla, não é irrestrita, que não pode haver censura a ela, mas é preciso que ela tenha um conteúdo na manifestação. E o conteúdo da manifestação do juiz na sua realização é em prol do Poder Judiciário. Não é? Então eu tenho que ter cautela, cuidado para, na minha presença nas redes sociais, consagrar esse primado da personalidade. Não é? Da interação e das boas regras de convivência social, sabendo exatamente o seguinte: eu represento o Estado e não posso pôr em risco a imparcialidade, a idoneidade, nem a independência do Poder Judiciário. O seminário sobre o uso das redes sociais pelos magistrados continua nesta quarta-feira. O evento ocorre presencialmente na sede do TST em Brasília e é transmitido ao vivo pelo canal da Enamat no YouTube. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia. Boa tarde e até amanhã.